Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Momento devocional começando agora. Obrigado pela sua companhia. Vamos juntos estudar a Bíblia. O nosso projeto Bíblia Aberta, começando hoje o estudo na carta de Paulo aos Efésios. Hoje o capítulo 1. Seja bem-vindo ao estudo da palavra. Bem, começando então o nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios, que na verdade alguns biblistas chamam não de carta, mas de livro, e que não foi também apenas aos Efésios, por causa de um particular que eu vou mencionar durante o discurso. A carta aos Efésios foi escrita para os crentes de Éfeso, importante cidade da antiga Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, que era uma das 4 cidades mais importantes do Império Romano e que era a capital da província da Ásia Menor. Paulo, na sua terceira viagem missionária, passou por ali, ficando por lá 3 anos, plantando o evangelho no coração das pessoas, de onde nasceu então a igreja dos Efésios. Agora Paulo está na prisão em Roma, isso já era por volta do ano 61 ao ano 63 depois de Cristo, e da prisão Paulo escreve as 4 cartas da prisão, que foi a carta aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e a Filemon. Mais do que uma carta com saudação inicial e recomendações finais, ela se atém, logo depois da saudação inicial, a um profundo discurso teológico, que a gente poderia dividir em 2 partes. A parte doutrinal, que vai do 1 ao 3, capítulos 1, 2 e 3, e a parte prática, na vida moral, na vida cotidiana dos crentes, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6, capítulos 4, 5 e 6. Então vamos à leitura desse livro. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 1. Bíblia aberta, pronto aí para a nossa leitura. Eu estarei usando a Almeida revisada, Almeida atualizada, ok? Só várias versões, né? Eu utilizo mais de uma. Então eu estou fazendo uma confusão, mas vamos lá. Almeida atualizada. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Eu li até o verso 10 por enquanto e quero destacar alguns pormenores do texto lido. Eu omiti a leitura dos versos 1 e 2 que faço agora, que é a saudação inicial de Paulo, aquela que é comum em todas as suas cartas. E ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aqui está esse pormenor: aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, como que se referindo a outros grupos cristãos de outras localidades.
Por isso, vários estudantes da Bíblia concordam que ela não foi escrita apenas aos Efésios. Por isso, Paulo omitiu aquelas despedidas e recomendações finais no final da carta, uma vez que ela seria lida em muitos lugares onde ele nem saberia quais lugares, né? Ela seria compartilhada. O verso 2: graça a vós outros e parte da paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bom, primeiro Paulo faz uma colocação importante que todo obreiro cristão, ou que pretende ser um obreiro cristão, deveria se fazer. Quem quer que eu seja obreiro? Quem quis que eu fosse um pastor, um evangelista, um missionário ou missionária? Ele diz que ele é apóstolo pela vontade de Deus. É o Deus que chama, que prepara e que toca o coração daqueles que têm autoridade eclesiástica para enviar. Foi assim com o próprio apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 9, nós lemos da sua conversão, quando ia de Jerusalém para Damasco, e ele teve uma visão do Senhor Jesus, na qual ele caiu do cavalo, ficou cego, ouviu uma voz, entrou na cidade. Ele foi ministrado por um discípulo chamado Ananias, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi batizado, mas antes disso ele recuperou a visão. E agora Paulo vai passar por todo um processo que vai durar talvez 14 anos ou mais, até que ele fosse enviado pela igreja de Antioquia, conforme registra o capítulo 13 de Atos. Então houve um chamado, houve uma resposta ao chamado, houve uma preparação e um envio. Então a vontade de Deus não faz obreiros e líderes instantâneos. Há um processo de preparação. E Paulo, no verso 2, diz: graça a vós outros e paz. Observe que a graça, que dá saudação, em todas as cartas, ela vem antes da paz. Não há paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o próximo, em essência da palavra paz, sem antes ser alcançado pela graça, pelo favor salvador de Deus em Cristo Jesus. Quem quer paz sem a graça de Deus não vai ter nenhuma coisa e nem outra. E vamos ao verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Toda sorte de bênção espiritual. O que é uma bênção espiritual? É uma bênção que se manifesta na esfera espiritual, que alcança primeiramente o nosso espírito, mudando a nossa condição espiritual. Isso é um choque num tempo em que a ênfase ela é nas bênçãos materiais, as campanhas, as correntes, as orações fortes, o interesse é puramente material, por coisas que propiciem um bem-estar pessoal, um senso de realização, de status social. Paulo vem falando de bênçãos espirituais. São bênçãos que só se recebe, se alcança num relacionamento espiritual com Deus. Não é um relacionamento econômico. Não é um relacionamento apenas eclesiástico, é um relacionamento com o Deus que é Espírito, aquele que busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E onde essas bênçãos acontecem ou são alcançadas? Aqui diz: nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Primeiro, o que vem por último aqui, em Cristo Jesus. Essas bênçãos espirituais não são alcançadas sem Cristo Jesus. Não, meu negócio é só com Deus o Pai, é uma comunicação direta. Não existe comunicação direta com Deus o Pai sem Jesus. Ele deixou claro isso no seu ministério. Em João 14,6 registra as suas palavras, quando ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus.
mas também só Jesus basta, não precisa de nenhum outro ou nenhuma outra. E onde ocorre? Nas regiões celestiais. Regiões celestiais é onde está o céu, morada de Deus, ou onde o céu, morada de Deus, o trono, a autoridade de Deus, for representado aqui na terra. Eu costumo fazer uma comparação com a embaixada de um país. O que é a embaixada, por exemplo, dos Estados Unidos, aqui no Brasil? É aquele terreno, aquele pedaço de terreno em Brasília, a capital do nosso país, onde está instalada a embaixada norte-americana. Quando você adentra aquele recinto, você já está diplomaticamente falando e legalmente falando em território norte-americano. Ali são regras dos Estados Unidos, bandeira dos Estados Unidos, foto do presidente e do secretário de Estado dos Estados Unidos. Os funcionários, na sua maioria e todos os principais, são norte-americanos. E o que você vai buscar ali é algo que só os Estados Unidos pode te proporcionar, te oferecer. Como o visto, por exemplo. Compreende? Assim também a igreja, e eu não me refiro à casa de oração, eu não me refiro à placa da denominação, me refiro ao corpo místico de Cristo na terra, composto pelos seus salvos, pelos seus servos, do qual ele é o cabeça. Então, a igreja na sua reunião, na sua atuação, é uma embaixada celestial, é um lugar celestial em Cristo Jesus. Quer ela esteja reunida em um número de milhares, quer ela esteja reunida em um número de 2 ou 3. Pois foi isso que Jesus assegurou. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então observe, querido irmão, querida irmã, que os lugares celestiais em Cristo Jesus é onde Cristo Jesus estiver manifestando sua autoridade, seu poder, sua presença, sua comunhão. Pode ser numa garagem, pode ser debaixo de uma árvore, em campo aberto, à beira de um rio, numa casa de oração simples ou numa sofisticada catedral. E o verso 4 diz: assim como nos escolheu nele. Nele quem? O sujeito é manifestado no verso anterior, Cristo Jesus. Nós fomos escolhidos nele. Por estar nele, o Pai, na sua presciência, antes da fundação do mundo, viu quem havia aceitado a Jesus, quem estava em Cristo Jesus, e isso inclui uma decisão, uma escolha pessoal. Então ele faz a sua escolha, diz aqui: nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, santidade, correção de vida, mas com amor. Santidade ou uma pseudo-santidade destituída de amor pode virar fanatismo religioso. Um extremado cuidado com a moral, com os costumes, com a conduta, mas sem amor, também pode se tornar infrutífero para Deus. Mas aqui diz, em amor. Verso 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Adoção. Adoção é aquele processo pelo qual alguém que não é filho passa a ser filho, com todos os bônus e ônus, com todos os deveres e direitos. É um processo legal para tornar filho quem não era filho. E de fato foi isso que aconteceu com cada um de nós que somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Não éramos filhos de Deus antes da nossa conversão. O apóstolo Paulo vai ensinar, desculpem, aqui mesmo na carta aos Efésios, que éramos por natureza, do jeito que nascemos, filhos da ira, destinados à condenação. Mas no Evangelho de João, capítulo 1, nos versos 11 e 12, é revelado
é revelada uma importante verdade acerca desse processo em nossas vidas. Lá diz assim acerca de Jesus, que é o Verbo divino: veio para os que eram seus, a nação judaica, mas os seus, o povo judeu, não o receberam. Verso 12: mas a todos quantos o receberem, o verbo receber está no futuro do plural, ou seja, aqueles que ainda vão receber, os que já receberam, os que estão recebendo e os que vão receber. A todos quantos o receberem, deu-lhes o poder, em outra versão diz direito, porque é um processo legal, de se tornarem ou de serem chamados filhos de Deus. Então a nossa filiação com o Pai só pode ser possível através de Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, quando nós o recebemos como Salvador e o reconhecemos como nosso Senhor, é por meio dele. É o que diz aqui o verso 5. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o bom prazer, o bel prazer da sua vontade, uma vontade que não pode ser influenciada por nenhum meio ou agente externo. É a exclusiva vontade soberana do soberano Deus. É uma escolha divina, né? E da qual ele não responderá a mais ninguém. E outro detalhe importante, é só através de Cristo Jesus, de nenhum outro ou de nenhuma outra. Vamos ao verso 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. A graça de Deus será louvada, engrandecida e conhecida no mundo espiritual através da igreja, dos salvos. E esse privilégio ele nos concedeu gratuitamente no amado. Gratuitamente, não há um preço humano a pagar para tomar posse dessa graça. Na verdade, é ela que nos alcança. Em Tito 2, Paulo escreveu: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os humanos. É uma graça universal oferecida a todos. O que dentro da visão arminiana ou arminista da doutrina da salvação significa que ela é oferecida a todos e muitos a receberão e muitos outros também não a receberão. Mas o fato é que essa graça, louvor aqui significa, será exaltada nas nossas vidas, e isso gratuitamente. Não há um preço humano, não há um preço financeiro, a não ser aquele que Jesus já pagou lá na cruz do Calvário em nosso lugar. Jesus aqui chamado de o amado, com A maiúsculo, um dos títulos de Cristo no Novo Testamento, certamente trazendo à lembrança as palavras do próprio Pai, quando deu testemunho de Jesus como seu filho, dizendo: este é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. Vamos ao verso 7, no qual o amado Jesus Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, o perdão ou a remissão dos pecados, que não é um perdão gratuito, é um perdão em que a parte ofendida vai ela mesma pagar o preço, porque o pecado é uma dívida. Algumas versões antigas da Bíblia, na oração chamada do Pai Nosso, dizem: perdoa as nossas dívidas, porque o pecado é uma dívida, a ofensa é uma dívida. E essa dívida, para ser perdoada, ela precisa ser paga. Isso é remir, pagar o resgate, pagar o preço. E esse preço foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Porque no mundo espiritual a moeda é sangue. E prossegue dizendo: segundo a riqueza da sua graça.
Então não é uma moeda humana, é riqueza da graça, do favor, da bondade de Deus. Bondade, graça, que no verso 8 diz: e Deus derramou abundantemente sobre nós com toda a sabedoria e prudência. Deus derramou abundantemente sobre nós. Sabe o que é derramar abundantemente? É que se torna disponível, acessível, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Observe que Jesus aqui é apresentado como aquele em quem o Pai fará convergir todas as coisas. Quando a Bíblia diz todas, observe, são todas mesmo. Todas as coisas da terra quanto todas as coisas do céu. Todos os poderes celestiais, toda a hoste celestial de anjos, quanto também dos salvos da terra, todos convergirão para Cristo Jesus. Ele é o centro. É o Cristo cristocêntrico, aquele que é o centro de todas as coisas. E pensar que tem alguém que pensa que ele só é um anjo especial, que ele só foi um grande líder, um grande orador, um grande revolucionário, um grande mestre e blá blá blá. Olha só, aqui está dizendo que nele o Pai fará convergir todas as coisas, tanto as coisas da terra quanto as coisas do céu. Vamos adiante. Diz mais no verso 11: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. O propósito de toda essa obra grandiosa de salvação, de exaltação espiritual, de sabedoria, de adoção que o Pai faz em nós por meio de Jesus Cristo, tem um objetivo: sermos para o louvor da glória de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Esse é o propósito da nossa existência, de sermos, não é estar, é ser. Não é por um tempo, é a nossa existência, tanto a terrena humana, quanto a no corpo de glória na eternidade, é sermos para o louvor da glória de Deus Pai, por meio de Jesus Cristo. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Paulo aqui se refere à nação judaica, né? Nós, os que de antemão, como judeu que era também, ele diz, de antemão esperamos em Cristo, porque os gentios não esperavam. Mas agora ele vai se dirigir aos gentios, que é o caso dos Efésios, no verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, a pregação do Evangelho, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, ou Santo Espírito da promessa. Então agora gentios que também ouvem o Evangelho, eles também são chamados e são também selados com o Santo Espírito da promessa. O que é o selo? É uma autenticação de propriedade, como propriedade de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A presença do Espírito Santo em nós é a marca de Deus em nós. Assim somos marcados como propriedade. Mais adiante, Paulo vai usar aqui no verso 14, uma outra metáfora. Diz que o Espírito Santo em nós é o penhor da nossa herança. Ou seja, você sabe, quando vai a uma loja de penhores, você deixa lá, por exemplo, uma joia valiosa que garante que você vai voltar para pagar o preço. Mas também está garantido que se você pagar o preço, você terá aquela joia de volta. É um penhor. O Espírito Santo em nós é o penhor, é a garantia de que Jesus voltará para nos levar para Ele mesmo. Observe que o penhor, ou selo do Espírito aqui, é o próprio Espírito.
Não é um dos dons do Espírito Santo, como o dom de línguas. Não é a manifestação de um outro carisma do Espírito, é o próprio Espírito em nós. Por isso Paulo se dirige a todos os efésios como que selados no Espírito Santo. Obviamente que nem todos eram batizados com o Espírito Santo, no sentido da manifestação física, exterior do dom de línguas, do falar em outras línguas, mas todos eram selados com o Espírito Santo. Diz aqui, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Muito bem, vamos para a parte final, a partir do verso 15 agora. Eu espero que esse vídeo não fique muito grande, mas se ficar, tenha paciência, pause, tome uma aguinha e volte e retome o estudo, porque eu creio que pode ser importante para ajudar você no entendimento da palavra. Agora, nos versos 15 ao 23, que é quando termina o capítulo 1, Paulo ora pelos crentes, pelos irmãos, pelos efésios e quem mais lesse essa carta, inclusive eu e você. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, fé e amor, né? Fé sem amor, santidade sem amor não funciona. E quando eu falo de amor aqui, estou me referindo ao amor ágape, o amor que provém de Deus, que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, conforme Paulo escreveu aos Romanos, e que não pode ser confundido com amizade ou afinidades humanas, sociais, temperamentais, etc. É outra coisa, é outro artigo. E prossegue. Não cesso de dar graças, verso 16, por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Um hábito importante do qual todos somos chamados a participar, que é orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros. É claro que eu não devo depender apenas da oração do outro por mim. Eu devo orar, eu devo buscar a Deus. Mas é muito importante ajudar a quem está passando por uma luta, por uma dificuldade espiritual ou de outra ordem, ao menos com a nossa oração, porque a gente não paga nada para orar, a não ser o tempo e o interesse, o amor, a dedicação. Verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espírito aqui com E minúsculo. Quando é o Espírito com E maiúsculo, se refere à terceira pessoa de Deus, ao Espírito Santo de Deus. Mas quando é Espírito com E minúsculo, é um substantivo comum, pode significar um anjo, um demônio, um ser humano, ou de forma figurada, uma atitude prevalecente, predominante num ambiente ou numa pessoa. Por exemplo, havia um espírito de alegria naquela casa. Não é que tinha um espírito ali, é uma atitude, um clima. Como também aqui, espírito significa uma atuação da sabedoria, que é o que diz aqui. Onde estamos? Assim, aqui está. Sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, é a palavra de Deus, o Espírito Santo agindo em nós, nos trazendo um espírito, uma atitude predominante de sabedoria. Não é só de conhecimento, é sabedoria e revelação. Ou seja, é um conhecimento, um discernimento e uma sabedoria espirituais. Diz aqui, no pleno conhecimento dele. Não é só saber Bíblia de cor, não é só saber termos teológicos ou dados históricos ou geográficos da Bíblia. É conhecer o centro da Bíblia, a pessoa central da Bíblia, que é Jesus Cristo. Não só central da Bíblia, mas central de todas as coisas. Lembra do cristocêntrico? Cristo é o centro. O Pai vai fazer convergir nele todas as coisas. Muito bem. Verso 18.
Iluminados os olhos do vosso coração, noutra versão diz entendimento, os olhos da mente. Aqui estão os olhos do corpo, mas os olhos da mente é aquele olhar, aquela percepção que vai além da matéria, além das coisas terrenas, além do que é apenas aparente. É um olhar com inteligência espiritual, com sabedoria espiritual, diz aqui. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, o qual, ou melhor, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, tudo isso aqui que Paulo está orando e pedindo para os crentes, nos leva a um discernimento espiritual mais profundo, de saber o que é ser crente, quem é Jesus para nós, o que é a igreja de Jesus. Não é só um ajuntamento de pessoas, não é a placa de uma denominação, não é apenas um lugar para reuniões sociais, é algo muito maior, muito mais além, muito mais profundo. O nosso chamamento tem uma esperança que não murcha, uma esperança eterna. E diz aqui no verso 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Lugares celestiais aqui é o céu, né? Acima de todo principado e potestade, poder e domínio. Aqui está falando da hierarquia angelical. Todos os níveis de poderes e autoridades espirituais dos anjos estão abaixo de Cristo. Ele está acima. Aqui diz, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, tanto agora quanto na eternidade, nunca haverá outro nome superior ou acima do de Cristo, estando ele sujeito unicamente ao Pai. E diz o verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é a manifestação física visível aqui na terra da pessoa de Cristo. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Aí agora eu quero tocar um tema antes de concluir. Se a pessoa é uma desigrejada e ela rejeita o corpo de Cristo, como igreja local, como denominação, como lideranças aqui na terra, ela estará ligada a Cristo como? Porque a igreja, não me refiro a uma denominação, não me refiro apenas a um ajuntamento de pessoas, mas ela vivendo o evangelho, alcançada pelo evangelho, crendo no evangelho, praticando o evangelho, ela é o corpo de Cristo. Como eu poderei estar ligado ao cabeça sem estar ligado ao corpo? Mas tudo isso é por meio de Cristo e para a glória dele. Que Deus te abençoe. No nosso próximo vídeo nós vamos estudar o capítulo 2 da carta aos Efésios. Fiquem todos com Deus. Eu quero, antes de me despedir, fazer um pedido. Você que acompanha pelo YouTube, se inscreva no canal. Curte o vídeo. Isso vai ajudar, vai fortalecer o canal para que ele seja sugerido a mais e mais pessoas. E se você também deseja fazer perguntas bíblicas, o meu contato está aí na descrição do vídeo no YouTube. Você pode fazer à vontade, eu terei o máximo prazer em compartilhar com você daquilo que tenho aprendido. Que Deus te abençoe e fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo.